Um homem imprevisível, carismático e muito assustador. Tudo isso apenas com um olhar e aquele maldito sorriso. Não estamos falando de qualquer vilão, nem de qualquer Salamanca. Estamos falando de Lalo. O homem que ameaçava sem precisar levantar a voz. O homem que conseguiu deixar até o Gus Fring com medo. E que mudou toda a história de Breaking Bad só com um sorriso. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. No momento que Lalo aparece, tudo muda. Nacho tinha acabado de se livrar do Hector, deixando ele praticamente sem movimento. E o Tuco ainda estava preso graças a ele. O caminho parecia livre. Poderia assumir o controle do tráfico daquela região, ou até ir embora com seu pai sem nenhum Salamanca por perto perceber seu sumiço. Mas assim que chega no restaurante da família do cartel, ele percebe que isso ainda iria piorar e muito. Tudo por conta de um cara de bigode cantando uma música mexicana e cozinhando na maior alegria. O que já mostra uma coisa de cara: o tamanho da sua confiança e sua forma de deixar todos em volta desconfortável. Porque se você olhar pro Lalo, ele tá confiante, com um sorriso no rosto e mexendo seu corpo o tempo todo, seja cozinhando, gesticulando e até discutindo os negócios deixados por Hector. Enquanto o Nacho, por outro lado, tá tudo tenso, travado, com medo, sendo completamente dominado pela tranquilidade e segurança do Lalo. Essa foi a primeira cena, mas deixa claro que ele não era apenas um simples Salamanca. É só reparar. Tuco era o típico cão raivoso, completamente explosivo e maluco da cabeça. Os gêmeos eram muito eficazes quando o assunto era eliminar alguém, mas eram discretos e silenciosos. E Hector comandava muito bem todas as operações, mas era alguém ranzinza e nada simpático. Já Lalo conseguia ser pior que todos os outros juntos. Ele não era tão silencioso quanto os gêmeos, mas eliminava muito bem todos que apareciam em seu caminho. Não era alguém tão descontrolado quanto Tuco, mas se explodisse, ninguém o parava. E além de comandar muito bem, ao contrário de Hector, o cara sabe ser um poço de carisma quando quer. Sua versatilidade o transforma no pior inimigo de qualquer um, não importa o tamanho do adversário, mesmo sendo o Gus. Tanto que mesmo o Fring, fazendo de tudo para despistar com seu laboratório, Lalo nunca acreditou em nenhuma palavra do que ele dizia. Você pode até falar: ah, mas é porque nenhum Salamanca confiava no Gus. E sim, isso é verdade. Mas nenhum teve a esperteza de ir tão fundo a ponto de rastrear o Mike, descobrir sobre o engenheiro Ziegler, a grande operação com o laboratório e ainda ter a frieza de matar pessoas inocentes no caminho a sangue frio, como um cara que trabalhava em uma agência de viagens e um ex-engenheiro que trabalhou com Ziegler, que ele não só mata, como ainda o tortura para conseguir a informação. O que só comprova que quando Lalo coloca algo na cabeça, não há limites que o impeça de descobrir a verdade. E quem aparecer no caminho dele é Vala. Mas apesar de ser alguém esperto que consegue ser uma pedra no sapato de Gus a todo momento, tem algo que difere muito bem os dois quando o assunto é estratégia. Gus é alguém que calcula até a quantidade de ar que respira. É alguém meticuloso que não age enquanto não tiver certeza que vai vencer. Já Lalo, apesar de ser alguém que sabe muito bem manipular quando precisa e ter uma precisão em identificar mentiras, na maioria das vezes ele age por instinto. Ele não planeja todas as possibilidades. Ele simplesmente faz, mostra seu jogo e ainda assim consegue se sair muito bem. Tanto que em nenhum momento ele esconde que está em cima de Gus e que suspeita dele. Sua arma é mostrar ao seu adversário seu poder. E que não importa se você sabe ou não, ele vai dar um jeito de conseguir o que deseja. E se engana quem acha que ele sempre precisa apelar para a violência. Na maioria das vezes, o cara consegue ameaçar apenas de forma sutil, como no momento que ele é preso pela polícia e olha bem fundo no olho do sol, e por sua confiança e imposição, sem alterar a voz, já deixa claro que ele corre perigo. Ainda mais depois que Lalo se aproxima e pergunta: You want to be a friend of the cartel? Sol sabia que não podia recusar. Não era uma questão de múltipla escolha. E depois que ele ajuda Lalo a sair da cadeia, quase morrendo literalmente no caminho, antes de ir embora, ele menciona que a Kim tinha vindo visitar ele.
So make sure you buy something nice for the wife. Man, she's a looker, huh? My what? Yeah, the way I met, she came by to see me. I mean, for somebody who marries that far up, bien hecho, man. Respect, you know? Ele podia ter deixado passar e só ter agradecido. Mas apenas esse pequeno detalhe de falar de sua mulher é a forma perfeita de mostrar que se o Sol não seguisse suas ordens... Bom, a Kim, ele sabe onde encontrar. Mas isso vai além. Quando vemos sua sutileza na ameaça, são usadas em Nacho até como forma de testar sua lealdade. Como quando o Crazy 8 é preso e na hora que ele demonstra estar preocupado com sua situação, isso vai deixando o Nacho cada vez mais tenso. Até que pergunta se gostaria que ele cuidasse disso. You want me to take care of it? É claro que o Nacho não queria fazer isso, principalmente por serem amigos. Mas apenas sem dizer praticamente nada, Lalo consegue que o cara prove sua lealdade. Como você pode provar a sua clicando no botão pra hypar esse vídeo aqui, pô. Só um botãozinho, galera. Se não, meia-noite o tio Lalo tá batendo aí na porta da tua casa. Mas voltando. Ver a tensão e sofrimento dos outros ao redor aumenta ainda mais o tamanho do seu sorriso, que já não é pequeno. Mesmo se isso custar algo pra ele, já que em um episódio em que a polícia invade uma das casas que continha as drogas do cartel, o Nacho sai correndo e vai até lá antes que a polícia descubra todo o esquema. E apesar do cara correr risco de ser preso e prejudicar toda a operação da família Salamanca, o Lalo só observa tudo rindo, comendo e até dizendo que ele ia ser preso, mostrando que aquilo era puro entretenimento pra ele. Não importa se isso era importante para os negócios. No fim, ver os outros correndo risco de vida valia bem mais a pena. É claro que há momentos que mesmo um cara sorridente como ele consegue perder o controle. E não só ele. E para falar disso, chamei meu amigo do canal Taberna. Quando seu inimigo é astuto, ágil, determinado e imprevisível, você tem todos os motivos do mundo para olhar por cima do ombro, temendo o próximo ataque. Mas o que fazer quando, além de tudo isso, ele também não dorme? Então, essa é a verdadeira dimensão do perigo chamado Lalo Salamanca. Ao longo de Better Call Saul, Gus Fring é perseguido implacavelmente, mas diferente de antagonistas como Hank ou Walter, o que torna Lalo uma ameaça tão única, uma verdadeira pedra no sapato de todos os personagens da série, é um detalhe assustadoramente simples. Lalo Salamanca não é humano. Todos os grandes vilões de Breaking Bad e Better Call Saul compartilham algo em comum, seja uma fraqueza, um objetivo pessoal ou até um defeito interno que os corrói por dentro. Mas Lalo não tem nada disso. Ele não quer destruir Gus por vingança, ele não usa Saul por ódio e ele não é movido por uma ideologia, ganância e nem mesmo desejo de poder. Vince Gilligan criou um personagem que não tem limitações, uma verdadeira força da natureza, e é exatamente assim que ele trata esse vilão. Mike, Gus e Nacho não sabem como pará-lo. Porque como você derrota alguém que não pode ser convencido, manipulado, ameaçado ou comprado? Esse é o conflito que permeia durante toda a quarta até a sexta temporada da série. A presença de Lalo é sentida pelo incômodo que ele causa nos outros personagens. Nacho, depois de uma sucessão de eventos, se vê forçado a se tornar um infiltrado para Gus em meio à guerra do cartel. Mas a chegada de Lalo transforma a missão em um pesadelo. Porque Lalo não descansa, ele não hesita, ele tá sempre sorrindo e sempre investigando. Para piorar, ele descobre que Gus estava grampeando ele, o que só deixa o personagem ainda mais fora de controle, chegando ao ponto até mesmo de tentar incendiar os Pollos Hermanos e atacar a residência de Fring. Porém, ele é preso pela polícia, um problema tanto para Gus quanto para o cartel. Lalo precisa de ajuda. É aí que entra em cena o Saul Goodman, contratado para defendê-lo e, bem, também para carregar 7 milhões de dólares em pleno deserto. Após a fiança de Lalo ser pago, a gente pensa que a série se livrou dele, mas na verdade é o contrário. Ele continua desconfiado e decide retornar ao México para sua casa fortaleza, só que dessa vez levando Nacho com ele. Porém, o Fring não quer mais joguinhos, ele quer o Lalo morto. E nesse ponto percebemos que até as forças da natureza eventualmente se tornam caóticas demais para serem controladas. E as cenas finais do episódio Something Unforgettable deixa isso muito claro. Gus então contrata mercenários para acabar com a vida de Lalo, e com Nacho lá dentro como infiltrado, é muito mais fácil efetuar essa armadilha, certo? Bem, Lalo então sobrevive, e o que antes eram negócios, bem,
agora é por sangue. Na 6ª temporada, o clima muda completamente. Sal e Kim seguem juntos, aplicando golpes e tentando manter o controle. Gus opera na surdina e todos acreditam que Lalo está morto. Mas isso é o mais assustador. Ele mesmo forjou o próprio cadáver para enganar o mundo, fazendo com que todos pensassem que ele estava morto, para que ele consiga investigar em segredo sem ser interrompido ou enganado. Porque você não mata uma força da natureza com uma emboscada. E é nesse momento que entendemos o verdadeiro poder de Lalo. Não é sua violência, não é seu temperamento, é sua paciência. Em vez de reagir com fúria, o vilão espera. Com aquele carisma e o sangue frio, ele vai conectando cada peça do quebra-cabeça sem que os personagens tenham certeza de sua presença. A mera ideia de que o Lalo ainda estava vivo foi o suficiente para deixar Gus e Mike em estado de guerra. Lalo Salamanca lives. Mas o verdadeiro alvo não eram eles. Afinal, Lalo estava de olho em outra dupla. Okay. Cara, essa é a cena onde tudo aquilo que a gente já sabia sobre o Lalo se concretiza. Ele entra no apartamento de Kim e Sal enquanto os dois estão discutindo com Howard e Hamley, que para quem não sabe é um personagem honesto e íntegro, e que infelizmente estava no local errado e na hora errada. A sombra que sondava os personagens até então se personifica, e como se tivesse retornado do inferno, Lalo Salamanca surge atrás de Howard, e na frente do casal, ele não os ameaça, não grita e nem discursa. Só o silêncio que ele causa nessa cena, dando lugar ao horror no rosto dos personagens, é o suficiente para dizer ao público: vocês estão ferrados. E enquanto o coitado do Howard não entende nada, Lalo Salamanca saca uma pistola com silenciador e... Cara, a forma como ele mata sem hesitar alguém que não conhecia, que não merecia e que sequer estava no seu caminho é a coisa mais desumana que um personagem ou vilão poderia fazer nessa série. Enquanto Howard era um personagem que representava o mundo da lei e da ordem em Better Call Saul, Lalo era o retrato do mal mais puro que o mundo do crime poderia criar. Mal esse que, da maneira mais fria e casual possível, encerra a vida de um homem bom e prova mais uma vez que nem sempre o mundo é justo. E isso é algo que nem mesmo alguém como Gus, Mike, Sal ou Walter poderiam mostrar. É apenas Lalo Salamanca. E para alguém tão cruel com todos à sua volta, seu destino não poderia ser diferente. Quando ele encontra o Gus e o ameaça dentro do seu laboratório, o jogo já parecia ganho. Gus confessa seus ódios pelos Salamancas e todos do cartel. Lalo filmava toda a construção para Dom Eladio e a cada segundo sabíamos que algo mal venceria. Mas dessa vez, não foi o agente da natureza, do instinto e de toda imprevisibilidade que conseguiu evitar que seu fim terminasse do jeito mais irônico possível, com aquilo que mudou para sempre todos os personagens, como o Sol que passou a ser ainda mais procurado por criminosos e fez sua carreira crescer ainda mais. Gus que não só buscou ser ainda mais cauteloso, como acelerou sua vingança contra os Salamancas. E, de certa forma, toda a história de Breaking Bad, como tudo começou, com um belo sorriso. Sorriso esse que você vai fazer até o Lalo sentir agora, se você for até o canal A Taberna e se inscrever por lá. O link do canal tá aqui na descrição. E se você curte vídeos explorando ao máximo personagens, filmes e séries nessa mesma pegada, garanto que você vai curtir demais. Assim como esse vídeo do personagem mais hipócrita de Breaking Bad, que tá aí na tela.